Oi, oi. Boa tarde. Oi, boa tarde. Mais uma live do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. Entrou. Olá, entrou. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Luci. Boa tarde. Estamos começando, então, mais uma live do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. E aqui a gente está recebendo e acolhendo uma professora querida que topou dialogar sobre o tema trabalho e saúde no cenário, no momento da pandemia, né? A gente vai aguardando aí as pessoas entrarem, a gente vai apresentar o grupo, é um grupo de pesquisa desde 2017, coordenado pela professora Lívia Godoy e pelo professor Rafael Belan. É, e que tem participantes de várias áreas, né? Tanto da graduação, da pós-graduação, e outros também, outros companheiros e companheiras, pessoas aí que estão estudando essa temática, né, do trabalho. O grupo também desenvolve atividades junto à educação de jovens e adultos, tanto municipal quanto estadual, agora, inclusive, está utilizando essas lives e outros materiais de subsídio para relação junto com a EJA estadual. E é um prazer enorme a gente receber a professora Luci Brown, que é professora da Universidade Federal do Acre, né, com mestrado, mestre e doutor em Sociologia pela Unicamp, e autora do livro Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho. Lembrar também que essas lives elas estão todas salvas lá no YouTube. E você podia apresentar também um pouquinho, Luci, bem-vinda ao nosso grupo, né? E ficar aí com o tempo necessário para fazer sua exposição, mas também a gente vai dialogando conforme vierem também as perguntas e a participação de quem está nos assistindo. Tá bom? Tá. Você está me passando a palavra para começar, é isso? Isso. Sim, então tá bem. Essas coisas à distância, a gente ainda está se habituando aqui. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre essa relação trabalho-saúde e também tentar fazer um movimento de vinculá-la à questão, ao contexto que a gente está vivendo hoje, né? O contexto da pandemia. Né? Então, antes de começar, né, saudar todo mundo que está aí acompanhando, todas e todos, né, que acompanham a atividade hoje, que acompanham o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. Agradecer ao convite do grupo de pesquisa e particularmente a Lívia, professora Lívia da UFES, que coordena o grupo, e vou tentar desenhar aqui um pouco como que eu vou tratar esse tema. Eu Uhum. fiquei pensando hoje, assim, eu já falei desse tema várias vezes, mas cada vez que eu falo dele, eu fico tentando buscar uma forma de dialogar com o público que tá escutando e também não buscar elementos novos da realidade. Hoje eu fiquei de manhã tentando organizar essas ideias e aí eu estruturei um roteirinho aqui, vou seguir ele, certo? Então, assim, Tá. primeiro em relação ao tema em si, ou seja, trabalho e saúde, né? Que relação é essa que a gente pode fazer, né? Eu diria para vocês, inicialmente, que falar de trabalho implica necessariamente em tratar de processos de saúde e adoecimento. Né? E aí eu estou usando a expressão processos de saúde, hífen, adoecimento, porque a gente entende como processo mesmo, né? Ninguém está 100% saudável, nem 100% doente, né?
é um fenômeno processual, né? É até interessante, agora estou lembrando, estou falando aqui, estou me lembrando, né, da crítica que recorrentemente a gente faz a essa concepção de saúde como um estado de bem-estar pleno, que é a concepção da Organização Mundial da Saúde, né? Não existe estado de bem-estar pleno nem de mal-estar pleno, né? Ou seja, a vida ela é contraditória e os processos de saúde e adoecimento também, né? Operam numa relação de contradição. Então, primeiro dizer isso. Quando a gente fala de vida humana e fala de trabalho, a gente está necessariamente remetendo a essa dimensão, ainda que nem todo mundo que pesquisa trabalho tenha isso como seu objeto principal de pesquisa, ou ainda como parte do seu objeto de pesquisa. Né? Então, dois, né? A segunda questão em relação ao tema, que ao contrário de uma espécie de glorificação construída em torno do trabalho, né, que a gente escuta muito, está muito sintetizada, né, em algumas frases, tipo o trabalho enobrece, o trabalho dignifica, o trabalho isso, aquilo, outro, né, sempre associado a questões muito positivas. O trabalho tende, para a maioria das pessoas, a ser fonte de adoecimento, e não de prazer, e não de saúde. Né? Se a gente olha o trabalho da maioria das pessoas, ainda que ele sempre possa ter um componente de prazer ali, ainda que pequeno, ele, no geral, é um fardo, né? Porque ele está relacionado ao sustento diário, a uma obrigação diária penosa, né? Que sacrifica, né? Para que as pessoas possam sobreviver. Né? A terceira questão, que eu acho que deveria ser assinalada em relação a esse tema, é que ainda que a gente possa, do ponto de vista histórico, pensar no trabalho nessa relação, inclusive sobre o capitalismo, nessa relação direta ligada a processos de saúde e adoecimento, com uma acentuação do adoecimento pela forma como que se dá isso, no contexto da acumulação flexível, ou seja, do padrão de acumulação de capital flexibilizado, essa tendência se acentua. Né? Essa é uma das questões que a gente tem discutido bastante, né? De como que há uma potencialização da possibilidade de adoecer nas relações de trabalho no contexto atual. Né? E aí entra, não entra em cena, mas se fortalece, porque não é uma entrada em cena agora, né, a questão do adoecimento mental, né, da saúde mental das pessoas e como ela vem sendo fortemente atingida pelos processos de trabalho, até por conta da própria natureza dos processos de gestão flexível, que buscam o tempo todo envolver o trabalhador numa dinâmica que não é a dinâmica humana, mas a dinâmica do mercado. Né? A acirrada concorrência dentro do local do trabalho, a individualização, enfim, uma série de características que não é o nosso foco hoje, mas que estão diretamente relacionadas a essas mudanças no mundo do trabalho. E a pandemia, nesse contexto todo, ela acaba dando contornos ainda mais particulares a esse processo, porque a gente vem num processo de intensa precarização do trabalho, né? Não é um fenômeno brasileiro só, certo? Claro que no Brasil tem suas particularidades, o fato da gente estar na periferia assume particularidades muito significativas, etc., mas trata-se de um processo global e que, no contexto brasileiro, tem as particularidades, por exemplo, da relativamente recente reforma trabalhista, né? De uma acentuação dos processos de flexibilização do trabalho, né? Que também tem ocorrido em escala global, mas que aqui assume contornos particulares até por conta da nossa posição na divisão internacional do trabalho, e que, na pandemia, é sacada como um mecanismo de aprofundar ainda mais o que já existia de precarização e de flexibilização do trabalho, de desproteção do trabalho, para a gente usar uma expressão talvez mais clara. É bastante interessante, deixa eu só adiantar aqui para poder achar a manchete que eu separei. Eu acabei agora à tarde, entrei no site de notícias e estava lá dizendo que o governo Bolsonaro acaba de liberar a recontratação de demitidos na pandemia com salário mais baixo. Ou seja, que é algo, do ponto de vista legal, impossível, certo? Ninguém pode ser contratado por uma empresa com salário inferior ao que recebia
no momento da sua demissão, né? Está liberado, né? Agora o governo liberou essa possibilidade no contexto da pandemia, o que nos coloca, inclusive, numa situação bastante interessante, porque, por um lado, o governo tem uma postura negacionista da situação pandêmica, mas, por outro lado, quando se trata de precarizar o trabalho, instituir medidas antissociais e voltadas a aprofundar a exploração do trabalho, a pandemia existe e ela é bastante útil para que se tenha esse tipo de procedimento. Bom, eu tentei aí desmembrar um pouco a questão do tema, né? Porque eu queria dizer o seguinte, de que se a gente desmembra o tema dessa forma como eu fui tentando fazer, nesses 4 pontos, isso vai conduzir o raciocínio da gente para o seguinte caminho, né? De que trabalho, no seu sentido ontológico, é fonte de humanização, né? É elemento vital da vida humana. Eu acho que o grupo certamente já discutiu essas questões várias vezes, né? De como tá trabalho é a capacidade humana de transformar, né? O mundo ao seu redor e a si mesmo, né? E isso distingue a gente dos outros seres, né? Essa capacidade que é nossa e não de nenhum outro animal, né? Mas trabalho também assume a sua forma como fonte de exploração, opressão e alienação. E que, no contexto atual, assume singularidades ainda mais claras nesse sentido, certo? Queria destacar que, quando eu penso nessas 3 dimensões, nessas 3 possibilidades de se pensar o trabalho, seja tanto do ponto de vista ontológico, como de um trabalho que está assentado enquanto fonte de exploração, opressão e alienação, nas singularidades assumidas no contexto da acumulação flexível e no interior da pandemia, eu não estou excluindo uma da outra, entendeu? Eu estou pensando no trabalho como... Eu estou pensando nessas 3 dimensões como dimensões que estão sempre em tensão, estão sempre articuladas, tensionadas, né? Mesmo que a gente identifique que, na maioria das vezes, o que é prevalente é a dimensão da alienação, da exploração, da opressão, né? E o contexto que a gente tem vivido hoje com a pandemia, com a acentuação dessas características. Então, dito isso, né, o que é o nosso foco? Né? É tentar entender, pelo menos dar algumas pistas para que a gente possa entender essa expressão imediata dos processos de trabalho no contexto pandêmico, mas sem que a gente esqueça do diálogo com as demais dimensões. Eu digo isso porque é muito interessante. Quando eu comecei a estudar a questão do trabalho e esbarrei com os processos de saúde e adoecimento, uma das coisas que o tempo todo me provocaram foi tentar entender por que o trabalho, nesse contexto da acumulação flexível, estava se configurando como algo ainda mais adoecedor que antes. Né? Para que a gente possa entender de alguma forma como algo que já era extremamente adoecedor se tornou ainda mais adoecedor, a gente teria que olhar para trás e ver o que lá era possível enquanto atividade humana e que foi tirado agora e que torna isso ainda pior do que antes. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente identifica que, ainda que isso não seja o que prevalece, né, os trabalhadores, nas suas formas de resistir, nas suas estratégias de defesa, no seu resgate da sua humanidade, buscam nos processos de trabalho o tempo todo dar de si, e ao dar de si, impor algo, imprimir uma dimensão humana no que fazem, seja em que atividade seja qual for a atividade que eles e elas estejam desenvolvendo. Então a gente vai achar isso em qualquer atividade, né? Na atividade de limpar a casa, na atividade da medicina, na atividade, enfim, de qualquer, do professor, do sepultador, de qualquer campo profissional, esses coágulos de humanização que tem a ver com as relações humanas, né, que estão postas ali. Então, primeiro dizer isso, que a minha cabeça vai estar sempre funcionando nesse contexto. Quando eu quero entender o que é adoecedor, eu tento buscar o que está ali de fresta, de humanização ali, para que eu possa entender o que está acontecendo enquanto um elemento que potencializa os processos de adoecimento no trabalho. Então,
fazer isso, né? Ou seja, pôr em diálogo essas dimensões todas, né? Também vai fazer com que a gente possa refletir sobre as prevalências e como isso repercute na saúde, e vai também indicar para a gente a centralidade do trabalho na sociedade e como que essa centralidade fornece a uma quantidade bastante considerável de adoecimentos antes e durante a pandemia, o nexo laboral, né? Boa parte da contaminação e do adoecimento ao longo da pandemia tem nexo laboral, ainda que a gente não tenha isso enquanto conquista, esse reconhecimento, né? Seja mais difícil do que simplesmente afirmar, né? Porque implica numa série de procedimentos. Bom, feita essa introdução, eu quero dar os dados recentes da pandemia para a gente se dar um pouco conta da tragédia, até porque eu acho que é importante a cada live que a gente faz a gente repetir eles, né? Há uma certa banalização dos números e a gente precisa lembrar deles, né? A gente, 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de Covid no Brasil, né? A gente tem, inclusive, uma noção temporal disso, né? Um caso em São Paulo, né, de alguém que vem do exterior, se eu não me engano, da Itália, e que tem confirmação da contaminação por Covid-19. Né? 16 de março, a gente tem o registro do primeiro óbito, né? Que também é em São Paulo e depois rapidamente se espalha naquela semana para outros óbitos. Né? Até ontem, segunda-feira, dia 13 de julho, a gente tinha 1.884.967 casos de contaminação, isso segundo os dados oficiais do governo, o que implica que o número é muito maior, porque a gente não tem no país, como todo mundo sabe, né, uma testagem massificada. Então, a testagem nossa é bastante restrita, esse número claramente está muito abaixo do que seria o nível de contaminação real. E do ponto de vista dos óbitos, serve a mesma observação, a gente está beirando 73 mil óbitos, hoje a gente deve passar eles, certamente, pelo ritmo que vem os óbitos diariamente, então são 73 mil pessoas mortas. E é importante a gente saber esses dados, primeiro pelo significado que tem a gente ter acumulado em tão pouco tempo 74 mil óbitos por uma pandemia. E por outro, por um lado, pelo dado em si, certo? São mortes, são vidas humanas, e por outro, para que a gente possa discutir como que isso tem diretamente uma relação direta com o trabalho. Né? A pandemia, quando ela se converte em comunitária, e isso acontece já ali em março, ela rapidamente assume uma característica diferente das primeiras semanas em que se identifica a presença do vírus e da doença no país. Ela se espalha para a periferia. Né? Ela rapidamente se espalha pela periferia. Ela, ao se tornar comunitária, ela vai para as áreas mais pobres da população. Né? Quando isso ocorre, né, é muito curioso, porque os dados mostram para a gente uma certa contradição. Né? Ela se espalha para a periferia e os números nas classes com maior poder aquisitivo vão recuando. Né? Vão recuando porque os setores com poder aquisitivo mais alto conseguem colocar na prática o isolamento social. Né? Se mantém em casa, uma parte dessa classe trabalhadora numa posição melhor consegue desenvolver home office, então, portanto, evita sair à rua e, com isso, consegue restringir a quantidade de contaminação e, com o tempo, a quantidade de óbitos também vai diminuindo rapidamente nesse setor e aumentando no outro. Né? No setor pauperizado, portanto, se amplia. Né? Nesse outro setor, que a pandemia vai se espraiar rapidamente, o que a gente vai ver? Num primeiro momento, todo um debate, que eu acho que até hoje persiste, de que essas pessoas não ficam em casa. Né? Mas, na verdade, elas não conseguem ficar em casa. Né? Elas precisam trabalhar. Né? E as condições de vida que estão colocadas para essas pessoas são condições de habitação, de saneamento, etc., que depõem completamente contra a possibilidade de um isolamento social e de uma proteção desse segmento da população. Então, o que a gente vai assistir é a pandemia se espraiando pelos setores periféricos e pobres e ela diminuindo nos setores mais elitizados ou com um poder aquisitivo maior ou com possibilidades de poder se proteger.
É muito interessante o dado, ainda que trágico, porque ele vai mostrar uma coisa que um grupo de pesquisadores tem apresentado agora recentemente, que é o fato de que existem pandemias diferentes no mesmo país. Né? E as pandemias diferentes no mesmo país significa que as repercussões do adoecimento elas têm se expresso de maneira bastante diferenciada entre os setores sociais distintos que existem na sociedade. Então, por exemplo, uma das pesquisas, que é uma pesquisa feita pelo projeto Soro EPI, ela vai demonstrar que a população negra tem 2,5 vezes maior chance de contrair o coronavírus no município de São Paulo do que a população branca. É uma pesquisa feita em São Paulo, no município de São Paulo, na capital. Ela vai mostrar que a pandemia também atinge mais os menos escolarizados, que 4,5% é 4,5% maior a possibilidade de indivíduos com escolarização de somente até o ensino fundamental contraírem a doença do que aqueles que têm curso superior. Olhem só, né, como os traços vão todos mostrando o aspecto social do processo de adoecimento. Que, em relação à habitação, de que os que moram em habitações com 5 pessoas ou mais apresentam uma possibilidade de contrair a doença 2 vezes maior do que aqueles que habitam uma casa ou uma moradia com uma pessoa a mais, 1 ou 2 indivíduos convivendo. Ou seja, o que a pesquisa vai mostrando é de que a doença ela é essencialmente social, né? De que são as características sociais que vão fazendo com que um setor da população possa se proteger e outro setor da população esteja à mercê do processo de adoecimento. Eu acho que é muito relevante lembrar isso por várias razões. Uma delas diz respeito ao tema central nosso aí, que é o trabalho. Diz respeito ao fato de que boa parte das contaminações que estão acontecendo tem nexo laboral, porque significa que são pessoas que estão precisando necessariamente sair de casa ou fazer algo para poder sobreviver, e aí eu não estou falando de trabalho como vínculo empregatício, obviamente, estou falando de trabalho como atividade que é capaz de gerar alguma renda para as pessoas sobreviverem, né? São essas pessoas que, no geral, têm se contaminado mais e têm morrido mais, têm ido a óbito em quantidade superior que outros setores que têm como se proteger. A outra, e que eu acho que é uma dimensão que a gente precisa frisar também, é a política criminosa do governo. Né? De como que o governo, ao se negar a ter qualquer política pública de proteção para a população, política social, ela deixa com que os setores pobres sejam postos à mercê do adoecimento e do óbito, gerando, inclusive, uma contradição tremenda, que essa pesquisa, inclusive, aborda. Né? Em algumas localidades em São Paulo, se fala, inclusive, em Manaus isso já aconteceu, já está acontecendo, segundo os pesquisadores, que se atinge a tal imunidade de rebanho, né? Que é um nome bem ruim, mas que tem a ver com o fato de que uma quantidade grande de pessoas já tem o vírus e, portanto, você consegue estancando a disseminação do vírus e da doença a partir de uma quantidade maior de pessoas supostamente com imunidade. Aqui em São Paulo, se fala do início do ingresso nesse patamar na capital, né, da imunidade de rebanho, a partir de uma situação que é bastante contraditória. Né? Ou seja, você tem um grau de contaminação maior e do adoecimento nos setores mais pobres, que vai garantir a imunidade para o conjunto da população. Ou seja, é a morte e o adoecimento dos setores mais pobres que está sendo responsável por se garantir a chamada imunidade de rebanho e a contenção da pandemia, a priori, né? As pesquisas começam a indicar nesse sentido, né? Ou seja, o caminho adotado pelo Brasil para que se tenha a tal da imunidade de rebanho é criminoso, né? É o mínimo que a gente pode dizer, né? É um caminho que expõe a vida das pessoas para que se possa resolver o problema pandêmico, né? Digo isso porque o outro caminho para se conseguir isso seria a vacina, e a vacina a gente sabe que não existe ainda, né? Então, nosso caminho é um caminho de espraiamento da contaminação
pondo em risco uma quantidade significativa de pessoas e a vida dessas pessoas. Manaus é o caso exemplar disso, né? O estado onde o pico da pandemia atingiu de tal forma, e claramente os setores mais pobres, impulsionando, inclusive, aquelas cenas que nós acompanhamos o tempo todo, que era a cena dos enterros coletivos, né? As valas coletivas, onde os corpos eram alinhados e enterrados juntos, e com os parentes todos sofrendo ali na beira do hospital, do cemitério, né? Ou aqueles containers frigoríficos com corpos, né? Manaus, essas cenas foram bastante exaustivas, né? A gente acompanhou por um tempo, ou seja, ali é a expressão máxima da política criminosa, ou seja, na política que deixa o contágio se espalhar, e quem paga pela imunidade são os setores mais pobres. Bom, o que isso tudo nos leva, então, né, eu diria, a retomar a discussão sobre a centralidade do trabalho na vida social, certo? Como que a pandemia, ela evidencia essa centralidade, né, e evidencia também o nexo laboral de boa parte da contaminação e adoecimento por Covid-19. Né? Ela vai expressar isso do ponto de vista geral, né, incluindo uma leva enorme de trabalhadores, e vai também expressar isso nos setores essenciais e muitas vezes formalizados. Um exemplo disso são os trabalhadores e trabalhadoras de frigoríficos. Né? O Ministério Público está solicitando a paralisação da atividade em 11 unidades localizadas em 6 estados. É recente, eu acho que é de ontem, anteontem, a notícia. Né? E não está fazendo isso à toa, está fazendo isso porque o grau de contágio entre os trabalhadores é altíssimo. Né? No Rio Grande do Sul, tem um dos dados que eu colhi hoje para a gente poder discutir nessa live, um dos dados levantados é que 17% do total de trabalhadores das empresas frigoríficas estão contaminados com o Covid. Ou seja, volto aqui ao tema da live, né? A vida, ela fica onde aí, nesse contexto, né? Mas tantas outras categorias profissionais e atividades que podem ser incluídas aí, que no geral ficam invisibilizadas, porque claro que a visibilidade dos trabalhadores da saúde é bem maior em função de ser uma crise de saúde que a gente está vivendo, né? Mas a gente precisa considerar aí os entregadores, que estão expostos ao vírus o tempo todo, que foram convertidos em trabalhadores de atividade essencial, os sepultadores, que têm histórias absurdas da falta de EPI, né? As notícias mais recentes que eu li sobre alguns desses sepultadores em alguns estados, eles sequer tinham tido acesso a testagem para saber se tinham contraído ou não a Covid, ou seja, estavam lá trabalhando diretamente na linha de frente, nem acesso à testagem eles tinham. Né? Motoristas de transporte coletivo, né? Que há um número bastante significativo de motoristas contaminados e de óbitos, motoristas de táxi, Uber, enfim, de outras atividades, empregadas domésticas que não são essenciais, mas que têm sido utilizadas como trabalho essencial por alguns setores abastados, né? E a gente tem as tragédias também relacionadas ao trabalho dessas empregadas domésticas, né? 2 mortes, né? A primeira morte no Rio de Janeiro da Cleonice, que se contamina dentro de casa, e a morte do garoto em Recife, que está diretamente relacionada a essa situação, né? Os ambulantes, comerciários, enfim, uma leva de trabalhadores que estão sendo obrigados a se expor ao contágio, né, e que não têm proteção social, ou seja, eles têm que ir trabalhar ou ficarão sem conseguir sobreviver, até porque vale dizer que os R$ 600 do auxílio emergencial não vão dar conta da vida, da alimentação dessas pessoas e das suas famílias. Né? Enfim, estão aí expostos a se contaminar. Um documento bem recente da Frente Ampla de Defesa da Saúde dos Trabalhadores, ele vai considerar, e eu até separei o pedacinho aqui para ler para vocês, para a gente tentar caracterizar essa ideia de nexo laboral, vai considerar o seguinte: casos de doença contraída por trabalhadores que precisam exercer suas atividades fora de seus domicílios,
assim como por aqueles que, em decorrência de atividades econômicas desenvolvidas em seu domicílio, têm contato com pessoas de fora de seu convívio domiciliar. Ou seja, a gente está aí na frente ampla, considerando um escopo bastante grande de possibilidade de contaminação que devem ser caracterizadas como um nexo laboral, né? Bem, mas a pandemia ela tem também uma outra faceta que não é sempre tão visível, né? A visível é a contaminação, a doença e o óbito por Covid, né? Há uma outra que não é tão visível, né? Que é o fato de que a falta de assistência, a falta de segurança do ponto de vista dos direitos, né? A ameaça constante de desemprego, o rebaixamento salarial, né? Seja pelos acordos permitidos pela medida provisória 936, seja por essa novidade de hoje, que é poder recontratar com salário mais baixo, né, elas também geram adoecimento, né, elas também geram sofrimento psíquico que pode abrir as portas para o adoecimento. Né? Então, ser obrigado a se expor ao contágio, ver sua vida ser destituída das possibilidades de sustento da sua família, estar o tempo todo sob ameaça de desemprego, estar o tempo todo pressionado a ser produtivo no ambiente doméstico, tendo que cuidar do familiar adoecido ou das demandas domésticas, acumulando trabalho. Né? Isso tudo potencializa situações de adoecimento. Né? Estar desamparado, né, legalmente de seus direitos potencializa adoecimento. O que eu quero dizer, em última instância, é que, para além da doença em si, as diferentes manifestações de desigualdade social, a instabilidade gerada pelo ambiente de desamparo que se alastra no Brasil, fazem adoecer. Né? Desigualdade social adoece. E é por isso que eu acho que a gente tem que firmar, eu já falei isso numa outra live, mas eu acho que é importante a gente firmar até para discutir, de que, primeiro, né, de que o corpo do indivíduo ele não se encerra na sua constituição biológica e tampouco no indivíduo. Né? Todo corpo é um corpo em contato com o mundo, né? E, portanto, é um corpo social. Né? Então, os processos de que a gente aparentemente considera como biológicos, né? Eles estão longe de ser processos meramente biológicos, eles são, em primeira instância, processos sociais. Né? Se são assim, né, as patologias, as doenças, elas vão estar diretamente entrelaçadas a processos sociais. Né? Discutir a Covid no Brasil significa discutir ela amarrada no tempo e no espaço. Né? Ou no tempo e em espaços distintos. Né? Por isso a gente fala que existem existem várias pandemias aqui, né? Elas se manifestam de forma diferente de acordo com a classe social a qual você pertence, né? Ou a fração de classe social a qual você pertence. A depender da sua ligação social, ela se manifesta em forma de proteção maior ou menor, né? Em maior exposição ao contágio ou não, em maior vulnerabilidade frente ao desemprego ou não, né? Em passar fome ou não, em ter acesso à água ou não, em ter que tentar se virar dentro de um cômodo com a família inteira, com 5, 10 pessoas, ou poder se isolar sozinho no seu apartamento com mais conforto e mais acesso. Enfim, e alguns, inclusive, poder ir para suas casas de luxo para poder passar a pandemia como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, primeiro, não dá para desvincular os processos de doença do contexto histórico e das vinculações distintas sociais que estão ali presentes. Né? E não há, portanto, como separar biológico de social, e não há, portanto, como não considerar que o social não é mero acessório, não é mero fator a mais, mas sim o fundamento de todos os processos de saúde e adoecimento, e não é assim, não é diferente do ponto de vista da pandemia. Até porque a própria discussão da origem da pandemia também está vinculada à forma predatória como o capitalismo lida com a exploração da natureza. Né? E como isso tem nos colocado sob risco o tempo todo. Então, pensar numa vida que deve estar acima do lucro significa pensar para além do capitalismo e significa pensar numa outra sociedade, numa sociedade em que efetivamente a vida humana
não esteja abaixo das necessidades do mercado, que é o que a gente tem visto o tempo todo. Todas as pressões para a reabertura da economia não tem a ver com defesa da vida humana, tem a ver com a necessidade do mercado, né? De que ele possa voltar a funcionar. E é muito curioso como esses anos todos de neoliberalismo, no caso brasileiro, até pela nossa trajetória de país dependente, seja tão enfraquecido, ou esteja tão enfraquecido na memória das pessoas ou na consciência delas, de que buscar ou exigir do Estado amparo social é um direito, né? De que não é pedir favor nenhum, né? Não é se submeter a nenhum benefício que não seja mais do que um direito. Então, exigir medidas sociais que protejam a população é parte dos direitos que a gente devia ter como pauta principal, né? E que pouco se discute, né? O que se discute é a necessidade de que o mercado volte a funcionar. E, portanto, se cria uma espécie de falsa normalidade, né? Sai na rua a impressão que está tudo normal e não está, né? Não há nenhuma normalidade no que está acontecendo. A gente está encaminhando para a morte um monte de pessoas, né? E na maioria delas, os trabalhadores, né? Os setores mais pauperizados da classe trabalhadora estão pagando com a vida. A falta de políticas públicas, né? E o descaso com a vida humana que demonstra o tempo todo esse governo. É isso, eu abro para deixar para que as pessoas falem e a gente possa Tem conversar muitas melhor. manifestações aqui, muito importante, agradecemos aqui em nome do grupo. O Guilherme ele diz que é muito importante, muito interessante essa relação com os dados e observar a reportagem a reportagem recente que mais de 40% dos que morreram com a doença são negros e ainda moradores de bairros das periferias na Grande Vitória, né, contextualizando aqui o estado. O Legal. Fagner diz que no sul do país, os frigoríficos já bastante famosos por precarizar o trabalho são o epicentro do espalhamento do vírus. Aqui também, uma das mulheres, né, que morreram, que morava no assentamento, ela pegou porque o marido dela trabalhava no frigorífico, né, e vinha para dormir, para morar no assentamento. Então, essa situação é bem importante da gente sempre relacionar. A Lívia, aí sobre a imunidade de rebanho, né? A professora Lívia diz, o próprio nome imunidade de rebanho é escandaloso, né? Tem todo um processo histórico aí por que chamar. E o Guilherme também diz que sobre a imunidade de rebanho é relevante pensarmos numa fala da imunologista Cristina Bonorino, da Sociedade Brasileira de Imunologia, que apontou: imunidade de rebanho é um conceito criado pelos imunologistas para explicar como a vacinação funciona para determinar estratégias de vacinação. É impossível de se obter naturalmente dessa forma. Isso talvez seja, inclusive, genocídio, né? Intencionalidade de matar, de morte, né? Como a gente tem percebido. Ele diz, isso não existe. É só pensar quantos milênios a humanidade foi suscetível à varíola. Nunca existiu imunidade de rebanho para a varíola antes da vacinação. A professora, e aí já foram surgindo algumas perguntas que eu acho que é importante a gente ir dialogando, e eu acho que essa relação que você faz com. Quando a gente pensa saúde, a gente às vezes pensa trabalhadores da saúde linha de frente, mas não percebe que linha de frente são todos esses trabalhadores, essas trabalhadoras, quem está se expondo, né? E quem não tem essas condições possíveis, que é a maior parte da classe trabalhadora brasileira, e tem que enfrentar de fato. Estão na linha de frente, estão na vida, né? Na vida social, nesse processo, e estão se adoecendo e estão morrendo, né? Aí a Lívia pergunta, queria que você comentasse as MPs do governo que tiraram o poder fiscalizador dos auditores do trabalho e obstaculizaram a identificação da Covid como doença do trabalho. E que você comentasse essa pressão de que as escolas e universidades não podem parar. Pressão pelo ensino remoto ou volta apressada para a sala de aula e a relação disso com os adoecimentos que têm acontecido. Eu queria, não sei se a gente já faz a resposta, eu queria fazer uma outra pergunta. Vai lá, vai lá. Eu vou emendar numa outra pergunta, que é a questão de como que a gente está percebendo a utilização dessas grandes empresas para exatamente fortalecer o que se tem de imposição,
que é a concepção de saúde que você foi trazendo bem, né? Que não é esse completo bem-estar em si, né? Psicológico, mental, físico, como afirmado pela OMS, mas também ele está em disputa, né? Então, a gente do Movimento Sem Terra, né, do Coletivo de Saúde, diz que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. A gente está Uhum, com a uhum. possibilidade de continuar em luta. E como é que a gente está pensando, está percebendo essa solidariedade das empresas, essa solidariedade SA, né, que está aparecendo e que relaciona a saúde, realmente reforça, né, esse papel das empresas em salvar vidas, né, e esse papel que essas empresas cumprem, as empresas dos diversos ramos, né, que cumprem nesse momento de privatização, de piora das condições de vida e de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Como é que você tem enxergado isso? Pode ir? Sim, eu Já vou. pegando, Mercedes, o que você, é muito curioso, porque a gente, essas propagandas do que as empresas têm feito, né, para ajudar na pandemia, etc., elas surgem rapidamente quando começa a ganhar corpo no país, na minha perspectiva, a ideia de taxar as grandes fortunas, para poder ter verba para financiar o combate à Covid, né? As empresas rapidamente se apressaram a dizer não, a gente tá contribuindo, né? E aí tem contribuições que você olha e diz assim, nossa, né? Essa empresa está dando isso, né? Para combater a Covid, ou seja, são bem ridículas em relação ao que é a necessidade, né? E o que ela poderia fazer com a lucratividade que tem, né? E também há uma ambiguidade aí, né? Ao mesmo tempo que aparece na televisão dizendo que está contribuindo, que está fazendo mil coisas, a gente conhece boa parte dessas empresas, né? E sabe dos problemas que os trabalhadores enfrentam no interior delas, né? Aí é o exemplo dos próprios frigoríficos, né? O exemplo dos bancários contaminados, né? E da substituição o tempo todo dos bancários por procedimentos tecnológicos, né? São trabalhadores que ganham mal, que foram convertidos no último período em faz tudo dentro dos bancos, né? Havia uma pesquisa há um tempo atrás do próprio sindicato que dizia que a folha de pagamento dos bancos é paga basicamente com as taxas que os bancos cobram dos seus correntistas, né? E aí essas empresas, bancos, etc., aparecem como os grandes financiadores do combate à pandemia, né? Uma farsa, né? Uma verdadeira farsa, né? Enfim, então é uma pena que a gente não esteja vivendo um momento de tanta fragilidade em que não se ganhe força a denúncia, né? Ou seja, de pegar a lista de todas essas empresas, né? E mostrar que parte delas, pelo menos, que a gente tem conhecimento, né? Que aparecem ali como grandes benfeitoras, na verdade tem uma trajetória de desrespeito à legislação, de vilipêndio do trabalho, né, no interior de cada uma delas, inclusive de não consideração a seus trabalhadores e submissão deles ao risco do contágio. Né? Uma pena que a gente não tenha conseguido fazer isso. Quem sabe conseguimos fazer ainda. Né? Em relação às MPs que a Lívia coloca, na 927 se tentou essa ideia de restringir a atividade dos auditores fiscais do trabalho, mas o STF deu um parecer contrário depois a isso. Né? Se fez isso logo no começo, eu acho que 20 dias, um mês depois, se o STF interviu tanto nessa questão dos auditores, como na questão da não caracterização, porque o que a MP trazia? Ela trazia de cara já dizendo que não existia doença do trabalho relacionada à Covid, né? E a lógica que eles estabeleciam era, é uma pandemia, então, sendo uma pandemia, não tem nada a ver com o trabalho, né? E isso foi suspenso pelo STF, né? Obviamente porque, por uma razão óbvia, né? As pessoas estão trabalhando, né? E se elas estão mais sujeitas à contaminação é porque elas estão trabalhando. Né? Uns de uma maneira já mais evidente ainda, os trabalhadores da saúde os sepultadores, etc., estão lidando diretamente ali com a alta
carga viral o tempo todo, né? Principalmente os da saúde, enfrentando N problemas de equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, enfim, não teria em absoluto como dizer que essas pessoas não contraíram o vírus em função do trabalho delas, do que elas estão fazendo ali enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas também a gente tem se esforçado para alargar essa concepção, né, de que não só aqueles que estão diretamente ligados a cargas virais grandes, como os trabalhadores da saúde, mas outros trabalhadores também estão se contaminando e indo a óbito em função do trabalho, de estarem desempenhando seu trabalho. Então, portanto, o nexo laboral é um nexo que vai além dessas atividades mais específicas na área da saúde, né? Que, sem dúvida nenhuma, estão relacionadas ao trabalho. Então, mas o STF ele restringiu esse elemento que estava na medida provisória. Em relação à educação, tem uma batalha em curso, né? Muito essa questão que a Lívia levanta é um debate pesado que está em curso, porque por trás dele, né, e não só no ensino superior público, mas no ensino como um todo, há uma pressão muito grande que, mais do que dizer que a universidade tem que fazer algo, porque ela está fazendo coisas e muitas coisas, né? Ainda que eu acho que em alguns lugares você tem que organizar o que é isso, o que é esse fazer, né? Não pode ser uma coisa individualizada. O que está por trás disso é a inserção da educação superior e do ensino básico no EAD. É isso, né? Aliás, quando a gente olha para o mundo do trabalho e para esse contexto da pandemia, o que a gente tem visto recorrentemente é que há um conjunto de medidas sendo implementadas que se valem da pandemia para aprofundar processos que já estavam em curso antes e que, de alguma forma, encontravam alguma barreira para irem além, para ir mais do que já tinham ido, né? Então, já se tentou, né, inserir questões nessas medidas provisórias que são relacionadas ao período da pandemia. Se tentou inserir dispositivos que alteravam a CLT, ou seja, que tem caráter permanente, não temporário, né? Ou seja, há o tempo todo iniciativas no sentido de passar a boiada, né? Como disse o tal ministro naquela reunião horrorosa, né, de ministério, né? Que nem reunião de condomínio é daquele jeito, né? Mas, enfim, é o ministério que se tem no país, né? A ideia de passar a boiada, ela está presente no mundo do trabalho de maneira muito, muito forte. E na universidade não é diferente, né? Tem muitos interesses por trás disso, né? Inclusive das corporações midiáticas, né? Que estão também se beneficiando desse processo de ensino à distância, né? Que se chama agora de ensino remoto, né? Mas quando você olha a maior parte do discurso e da formação que está sendo fornecida aos professores, das tais ferramentas, ambientes, eles têm muita similaridade com o EAD, né? E em algumas instituições, inclusive, claramente com a divisão do trabalho, que nitidamente precariza o trabalho do professor, que é uma instituição do ensino à distância, que é a ideia de que você tem um professor que cuida do conteúdo, um professor que é um professor auxiliar, intermediário, o nome varia de acordo com a instituição, e o tal do tutor ou monitor, que supostamente não é um professor, mas que também está ali dentro da sala de aula, exercendo atividades que têm caráter pedagógico, né? Ou seja, essa divisão do trabalho do professor em três, né, serviu para precarizar o trabalho, para esvaziar o sentido do trabalho docente, né, para embutir um projeto de educação voltado para o mercado, para a formação, para o trabalho, né? E para precarizar o trabalho na sua forma e conteúdo, né? Ou seja, na maneira como ele é executado e no conteúdo desse trabalho. Então, a pandemia tem sido vista como uma grande oportunidade de levar efetivamente o EAD, principalmente para as redes de ensino básico, que havia muita resistência aí, e para as universidades públicas, que a gente seguia resistindo com muita força e vai seguir resistindo, sem dúvida nenhuma, né? Sim, muito interessante. Tem mais umas perguntas aqui, seguindo até essa questão do ensino, dos professores e professoras, mas antes vale
lembrar que no dia que a gente está fazendo esse debate, mas na verdade a gente tem feito muitas vezes, né? É, que no meio dessa crise sanitária, né, que a gente não vivenciava talvez há muitos anos, né? A gente está completando 60 dias sem ministro da Saúde, o Guilherme bem lembrou, né? É Sim, uma escolha, é uma opção, né? A gente diz sim. que não é uma inconsequência, não é uma irresponsabilidade, é uma opção, como você bem falou. É bom sempre lembrar. E a Célia Barbosa, ela diz que a gente vive uma situação que muitos serviços públicos no campo da saúde precisaram ser paralisados ou até modificados, né, durante a pandemia. No que se refere aos serviços de saúde mental, como as terapias, isso implicou um aumento de crises. Como é que você pensa a saúde dos professoras do ensino infantil, em larga medida mulheres, que já são principais executoras do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado? Por enquanto tem Olha, essa, você tem mais uma? Tá. pode falar, Mercedes. Temos que fazer uma resistência severa no ensino remoto, né? Essa questão que você acabou de falar, mas como resistir? Apareceu essa outra pergunta, e a gente tem em média uns 5 minutinhos aí para a gente ir finalizando Tá. com tranquilidade. Primeiro, eu acho que eu gosto sempre dos dados de pesquisa, né? Porque eles vão nos indicando coisas muito importantes, né? É interessante que eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, desculpa, mas Célia Barbosa. Célia, a Célia pergunta sobre os professores de educação infantil. é, eu não sei te dizer, com muita franqueza, eu não tive contato com o pessoal da educação infantil. Eu imagino que os da iniciativa privada devem estar em pânico, porque devem ter sido demitidos, boa parte deles, né? Porque é a primeira coisa que deve ter acontecido em muitas famílias. Ao não estarem enviando seus filhos para a escola, retira da escola, né? Até porque a educação infantil ainda precisa se firmar, né? Como uma necessidade, né? Ainda é vista como algo opcional, tanto pode ser, mas se não der, tudo bem, né? E, enfim, então a tendência é que num primeiro momento se tire. Então, demissões certamente ocorreram aí. Eu tive mais contato com o pessoal do ensino fundamental e médio. E esse pessoal tem sofrido bastante, né? Eles estão em São Paulo, no estado de São Paulo, esses professores estão atuando, se a gente fosse usar uma linguagem do EAD, como uma espécie de professores tutores, porque tem um grupo de professores dando aula, são poucos, uma equipe de professores dando aula naquele centro de mídia que existe em São Paulo, para a rede inteira, e os professores estão fazendo o papel de professores, entre aspas, tutores, né? Tendo que buscar evidências de que estão em contato com seus alunos. Uma verdadeira loucura, ou seja, eles têm que obter foto dos alunos fazendo coisas para provar que eles estão trabalhando, sob muita pressão. E no caso das mulheres, tendo que conciliar todas as demandas de casa com um trabalho que se transferiu para o ambiente doméstico, né? É diferente você pensar nos setores da classe trabalhadora com mais acesso, que podem ter um espaço, e eu não estou dizendo que é bom trazer o trabalho para dentro de casa, né? Mas as condições são diferentes também, né? Eu estou aqui nessa live, eu passo o dia trabalhando nessa sala, e essa sala é uma sala para isso, fechada e própria para isso. Muito diferente do professor que tem, da professora que tem que dividir a sala de estar com a família Uhum. para poder dar aula ali, porque não tem nenhum outro espaço para fazer isso, ou seja, esse trânsito, e que tem filho pequeno, coisa que eu não tenho mais, por exemplo. Então, você tem situações múltiplas e que se expressam muito nitidamente na questão de gênero. Do ponto de vista dos professores universitários, já tem pesquisa indicando que a produção acadêmica das mulheres caiu no período da pandemia. E a dos homens aumentou, né? Eles puderam ter mais tempo para pesquisar e produzir artigos e as mulheres tiveram que se envolver com o cuidado, né, dos seus próximos, né, da família, da casa, enfim, das atividades que são socialmente atribuídas à mulher, né? Ou seja, a demarcação de gênero está bastante clara aí também. Né? A pandemia nos revela todas elas, né? Todas as hierarquias, né? De gênero, de raça, né? As divisões de classe, está tudo muito claro nela, né? Ela parece que iluminou tudo isso. A outra questão era a questão da
da resistência, né? O que fazer. Eu, francamente, para ser muito clara com todos, eu acho que a gente tem que começar a discutir que projeto de educação a gente quer, né? É isso. E eu não acho que basta simplesmente dizer não, não faremos, não faremos, não faremos, entendeu? Porque vai vir o atropelo, né? Então, ou seja, eu acho que a universidade ela deve pensar em projetos, esse projeto das lives é um projeto de extensão, imagino, né? Ou algo parecido. Tem muitas universidades fazendo projeto de extensão. Projetos de extensão podem ficar gravados, inclusive ser utilizados mais adiante para os alunos que não têm acesso agora, a escutarem, desenvolverem alguma atividade, poderem cumprir com carga horária de atividades complementares, por exemplo, que é algo que sempre é um gargalo para os estudantes. Os cursos têm que pensar que atividades são possíveis e quais não são possíveis, né? E ficar atento a não se confundir esse tipo de atividade com os instrumentais típicos do EAD. Ou seja, nada de edital contratando professor tutor. Não, a gente não quer professor tutor, né? Ah, mas não vai dar para atender a classe inteira. Então, as turmas vão ter que ter 6 alunos para que o professor possa atender eles à distância. Ou seja, eu acho que a postura da gente de resistência é uma postura que deve, primeiro, conhecer o que é o EAD, para poder dizer isso a gente não quer e a gente não vai aceitar que seja implementado. Né? Agora, simplesmente dizer sou contra, sou contra, sou contra e não dizer o que o curso pensa em fazer, eu acho complicado, porque a universidade ela tem o vínculo com a comunidade. Né? E ela não pode. E nem nenhuma está fazendo isso, certo? Simplesmente suspender tudo e esperar passar. Né? A gente, infelizmente, vai ter aí esse semestre inteiro que segue agora, muito provavelmente sem nenhum encontro presencial. O próximo, os encontros presenciais, se ocorrerem, não vão ser constantes, não vão ser regulares ainda. A gente está tudo muito incerto e a gente precisa pensar o que é possível dentro disso. E esse o que é possível tem que considerar que a gente não quer EAD, né? Tem que considerar que a gente tem um corpo docente extremamente heterogêneo e que alguns professores vão conseguir fazer algumas coisas e outros não vão, e a gente vai ter que respeitar isso. Né? Não dá para fazer o discurso da solidariedade para fora e não praticar ela dentro. Né? Que a gente vai ter que ver, inclusive, não só os professores que têm dificuldades, mas também colegas que estão cuidando de pessoas doentes, ou seja, a gente tem que ponderar uma série de coisas e propor o fazer dentro de um contexto que não é o contexto da normalidade. Não há por que querer instituir a normalidade num contexto que não tem nada da tal normalidade. Né? Dentro de situações excepcionais, a gente vai propor formas excepcionais de se relacionar com os nossos alunos. Né? E se essas formas excepcionais não cabem no currículo e na carga horária regular, é o que a gente vai poder fazer. É isso. E assim seguiremos. Pode ser que caia, inclusive, já estamos chegando à nossa 1 hora. Quero É? agradecer demais, em nome do Grupo de Pesquisa Trabalho e Praxis, Luci, pela sua disposição, pelo diálogo aqui, né? Com certeza vamos ter muita coisa aí para continuar pesquisando, né? E fazendo essas relações. Então, quero lhe agradecer, lembrar para todo mundo que está assistindo que a gente vai ficar os 15 dias aí meio suspenso, não é voltando à normalidade, porque não tem essa normalidade, mas que a gente reinicia as lives no dia 4 de agosto, no início de agosto. E aí, vamos ver se o tempinho dá, mas eu queria, se você quiser falar alguma coisa, depois eu queria te Não, agradecer. sabe o que eu queria, Mercedes, resgatar uma coisa que você falou, que eu acho muito legal, de que essa Sim, capacidade de lutar nos dá saúde. Né? Que sim, é impressionante como o ser humano um ser que vive na relação com o outro. Né? Se uhum, ele se vê como um indivíduo isolado, é porque o sistema o coloca nesse lugar, porque é importante que ele fique no lugar de indivíduo. Mas ele se expressa como ser humano sempre na relação com o outro. Né? Então, a ruptura do laço de coletividade não interessa para nós. Né? O laço coletivo nos humaniza. Né? E ao nos humanizar, ele nos dá base para a saúde, né? Para a saúde mental, para viver. Né? sim, Então, essa capacidade de estar com o outro, que se expressa como eu estou lendo aqui, acho que a Célia está falando da capacidade de luta,
ela nos dá força para seguir adiante e nos firma como seres humanos, criativos, capazes de transformar. Isso. 6 segundos restantes, é isso. Agradecemos.